Ibovespa caiu no primeiro pregão do ano, vamos entender o que está acontecendo e vamos falar também da Eletrobras e da ENGIE, além da recomendação de venda. Então eu já antecipo que além de alguns eventos de macroeconomia que estão atrapalhando um pouco o Ibovespa hoje, nós temos a questão de realização de lucro, né? Nós temos o Ibovespa subindo 22,2% nos últimos 12 meses, é natural ter um pouquinho desse evento aí na volta aí dos feriados e tudo mais, né? Virada de ano. A gente pode ver o Ibovespa caindo 1,4% hoje, acelerando a queda aqui ao fim do pregão, né? Enquanto o S&P 500 caindo 0,8%, também acelerando a queda no fim do pregão, mas tem uma particularidade, o S&P 500 ele tem algumas ações que estão esticadas, a gente vê a Nasdaq caindo quase 2%, então algumas ações que estão caindo mais forte, a gente vê ações mais baratas, vamos assim dizer, está até subindo esse CHD, vários ETFs aqui de valor subindo, então são algumas ações pontuais. Então a gente pode observar o Ibovespa disparando aí naquele rally de fim de ano e depois agora começando essa realização, batendo num ponto onde ele já bateu várias outras vezes, quem sabe ele se aguenta aqui, mas vamos ter que ver na sequência aí dos eventos como é que está a economia, né? Por enquanto, no relatório Focus tivemos praticamente nada de novidade, uma redução quase nada da inflação, no PIB e na Selic foi mantido, então sem grandes novidades por enquanto, mas nós tivemos novidades negativas no PMI industrial no Brasil. Quando fica abaixo de 50%, significa que nós estamos num momento de contração. E foi o quarto mês seguido que a atividade aqui do setor industrial foi abaixo de 50%. Foi 48,4%, e o pior é que ele veio abaixo também do esperado. Então houve aqui uma pressão, né, um desânimo aqui no mercado em relação ao PMI industrial do Brasil. Isso é devido às incertezas políticas e econômicas, bem como a taxa de juros elevadas, pesaram sobre o desempenho do setor durante boa parte de 2023, sendo agosto o único mês em que os níveis de produção e vendas e compras não caíram mensalmente. Olha só, o único mês de exceção, então realmente está difícil aqui para o Brasil. A gente precisa voltar aqui aos eixos, né? A gente está ainda aqui cambaleando. Então a gente traça uma linha aqui no 50%, que é o divisor de águas, e apenas um mês, desde dezembro de 2022, nós não ficamos acima aqui dos 50%. Isso aqui é um sinal de alerta, ainda mais quando o número vem abaixo do que estavam esperando para dezembro. E aí, quando a gente vê o PMI industrial dos Estados Unidos, também recuaram em dezembro, também veio abaixo da média, mas também foi pouca coisa abaixo do esperado, 48,2%, foi bem fraco aqui do dezembro, caiu bastante em relação a novembro, e também estão visitando vários meses aqui negativos. Estão um pouco melhor que o Brasil, mas ainda assim não estão lá essas coisas, né? Alguns meses foi acima ali, mas vários aqui um pouco abaixo. Mas pelo menos aqui a gente pega do meio do ano em diante, vários meses surpreendeu o mercado, e agora, nesse mês de dezembro, esses dois pontos aqui, dezembro, veio abaixo, inclusive, do esperado. Então o mercado dá também uma desanimadinha. Então existe aqui essa perspectiva de desaceleração também. E aí, quando a gente vai na China, o PMI da China subindo para 50,8%, e aí é bacana a gente ter essa diversificação, às vezes empresas também atreladas à China, porque a China, volta e meia, está conseguindo aqui caminhar para o lado bom, né? Vamos ver se ela consegue controlar o setor imobiliário lá, né? Enfim, essa pesquisa também mostrou ritmo fraco nas exportações, ou seja, parece que o problema aqui foi mais do lado de fora do que da própria China, porque ainda que a exportação tenha ficado fraca, ela conseguiu 50,8%. Então parece que é um problema externo à China, como nós vimos ali, própria Estados Unidos e Brasil, tá? Então, na minha opinião, tem sim um dado macroeconômico negativo, mas parece ser mais força mesmo aí da questão de realização de lucro, né? O pessoal procurando uma desculpinha para acabar vendendo ali. Eu não fico preocupado neste momento, mas vamos ficar atentos, vamos ficar acompanhando aí os indicadores econômicos. Eletrobras caindo quase 2%, na minha opinião ela é a elétrica mais barata da bolsa, mas também talvez a mais ruidosa, né? Cheio de ruídos acontecendo, nós vamos falar alguns deles agora. Então a gente tem aqui a questão lá no dia 29/12, a incorporação de Furnas foi suspensa, a decisão foi da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí ela tomou como decisão, a parte de toda indecisão que está acontecendo na Eletrobras, a questão, tem uma série de ruídos aqui com a Eletrobras, inclusive a questão do direito ao voto, né, já vou relembrar vocês, mas o fato é por que a Eletrobras quer incorporar Furnas? Ela quer incorporar Furnas para prosseguir aqui o seu processo de eficiência inclusive de custos, né? Então,
Incorporando Furnas, provavelmente ela teria aqui uma redução de funcionários. Então, seria um passo aqui para continuar nessa eficiência de custos da empresa. É muito importante que ela siga nessa estratégia, porque o setor de energia elétrica é muito competitivo, a empresa precisa ser competitiva, tá? E aí o governo vai e se opõe em relação a essa incorporação de Furnas. A gente tem aqui o ministro de Minas e Energia trabalhando para evitar que a Eletrobras incorpore. Segundo o jornal Valor Econômico, Silveira tem articulado com os sindicatos e faz a gestão com o judiciário para que a subsidiária não seja incorporada. Como mineiro, ele entende que Furnas foi criada ainda por Juscelino Kubitschek, é um patrimônio dos brasileiros e é importante para a segurança energética. Então, quando começa com esse negócio de é um patrimônio para os brasileiros, segurança energética, é porque não tem argumento e começa a falar bobagem aí, tá? Não tem o porquê não prosseguir sem incorporação, já que a empresa está exatamente competindo com outras empresas extremamente eficientes. Ela tem que buscar eficiência o máximo possível. E a gente lembra que toda essa briga que a Eletrobras com o governo vem naquela época, né, da privatização, onde a Eletrobras realmente virou uma corporation e aí tinha dentro das regras que ninguém, nem pessoa física, nem pessoa jurídica, nem governo, ninguém poderia votar mais de 10%. O ponto é que o governo tem mais de 10%, né? Ele tem aqui, vamos arredondar aqui uns 40% das ações ordinárias, somar todas as participações que ele tem de governo. Então ele quer ter direito a votar nas decisões da empresa em relação à quantidade de ações que ele tem. O grande problema do outro lado é que, por mais que isso possa fazer algum sentido, na privatização as regras eram que ninguém poderia votar mais de 10%. Isso fez preço na privatização. Isso teve toda uma... Até mesmo se você pensar, a Eletrobras, para ela sair do sistema de cotas que a Dilma tinha colocado e entrar no mercado normal aí de todas as elétricas, ela teve que pagar indenizações bastante grandes. Então, não faz sentido também você querer mudar as regras no jogo que já foi combinada, né? A privatização já foi feita. Mas, enfim, esse é o enrosco. A gente vê que o governo já pedindo recentemente para a Eletrobras suspender a demissão voluntária de aqui e dali, está sempre tentando reduzir essas demissões voluntárias, e a própria palavra diz voluntária, né? A Eletrobras não está pondo famílias para fora aí das empresas, mas tem ruído, né? Tem confusão, tem sindicatos, tem aí uma série de discussões. A gente lembra que a Eletrobras, por muitos anos aqui, ela deu prejuízo, uma empresa de energia gigantesca dando prejuízo. Por quê? Primeiro, por conta do sistema de cotas da Dilma, isso foi o principal, né? Não dá para você fazer esse sistema abusivo que o governo obrigou a Eletrobras a fazer, nenhuma outra empresa aceitou, apenas a Eletrobras porque era do governo, então o governo obrigou, né, com seu direito ao voto ali, a fazer a Eletrobras assinar uma porcaria dessa. E também pela quantidade de funcionários. A Eletrobras tinha uma quantidade de funcionários monstruosa. Mesmo sendo uma empresa gigantesca, a quantidade de funcionários dela é muito maior do que as concorrentes. A gente fazia a proporção megawatts gerados. Então, existia espaço e margem para a Eletrobras diminuir muito o seu quadro de funcionários. E isso vem acontecendo e tem que acontecer ainda mais agora com a privatização. Foi necessária a privatização porque chegou a um limite aqui que já estava mais difícil continuar trabalhando eficiência. A privatização é boa para isso, então a empresa tem que continuar o seu processo para ser realmente tudo isso que a gente acredita que ela possa ser, que é uma empresa que teoricamente estaria de graça se tudo aí acontecer dentro aí dos conformes, tá? Então o que acontece? Olha só o que aconteceu com a Eletrobras em 2016, ela tinha uma dívida de 6,1x, um esquema de cotização que é abusivo e um quadro de funcionários gigantescos. A empresa estava destruída, aí veio a lei das estatais, ajudou bastante também, o governo aí fez uma série de medidas ali pós 2016 em diante, o Wilson Ferreira assumiu a Eletrobras, ela foi aqui diminuindo sua dívida, melhorando pra caramba a empresa. Aí agora é privatizada, né? Tem as indenizações, tem uma série de coisas que ela está acertando ali. Ela acabou de, por exemplo, acertar uma questão já de dívida antiga que ela tinha com a Petrobras, está toda se ajustando para ficar uma empresa sem rosco, sem bagunça, né? Então, esse é um processo que leva tempo. Olha a quantidade de funcionários, tá? Que ela tinha aqui em 2016. 1.000 funcionários aqui, 26 mil. Hoje ela tem 8,2. Ainda tem que diminuir muito mais. Então, esse processo aqui foi
crucial para a empresa ficar competitiva. O mercado de energia, de novo, o mercado de energia é um mercado muito apertado, é um mercado muito difícil. As empresas brasileiras, elas são ótimas, então não adianta você querer competir com 3 vezes a quantidade de funcionários aí. E ainda tem espaço aqui para a Eletrobras reduzir mais os funcionários para ficar em linha aí com as demais concorrentes, tá? Só relembrando que em comparação com 2022, ela tem planos de diminuir 41,8% aqui no PMSO, olha só, uma redução significativa até 2026, tá? Além de eventualmente ela fazer novas contratações com salários bem menores, né? Então a gente vê aqui que o pessoal tá ganhando mais alinhado com preços de mercado mesmo, porque é uma empresa que compete com outras empresas que têm pessoas com salários normais, não dá para você pagar salários prêmios aqui para todo mundo, né? Isso aqui é o capitalismo. A Engie anunciou venda de 15% da participação que ela tinha aqui na TAG, então reduziu de 32,5% para 17,5%. Eu já fiz um vídeo para membros no canal explicando lá no dia do fato relevante a minha opinião, que não era tão positiva assim, e eu a mantenho aqui, a mesma opinião após a conferência da empresa não me convenceu, tá? Eu vou resumir agora para vocês e mostrar também a opinião dos analistas, tá? Para ver o que eles têm a dizer aqui, né? Então, a Engie, que ela detém, a Engie total, ela detém 65%, detinha, agora detém 50%. Engie total eu digo porque temos a Engie matriz, que não tem a ver com a nossa EG3, né? Mas tem a ver com governança. Então, em termos de governança, beleza, a Engie mantém 50%, isso aqui mantém o poder de decisão na TAG e também traz aqui uma parceria, reforça a parceria, né, das duas empresas aqui, a CDPQ. Então, em termos de governança, pode falar, puxa, bacana, né, legal, só que em termos de nós acionistas foi ruim, nós perdemos uma fatia aqui, quem perdeu foi a gente, né, a EG Brasil, EG3, perdemos aqui uma fatia considerável numa posição que é uma empresa super, super bacana, tá? Então, ela falou aqui do preço de venda, teve um belo de um lucro, comprou lá atrás por um preço, vendeu a um preço agora bem maior, não sei o que, foi lá para 2019, né? Não achei que teve um preço merecido, por quê? Pela questão do crescimento. Mas vamos relembrar aqui então que ela fala que tem sim agora o foco, né, nas renováveis e na transmissão de energia, né, geração de energia renovável e transmissão. Beleza, não posso negar, ela realmente está focando agora no core business. Ela fala que agora a venda da TAG pode ser feita porque ela tem mais força agora na transmissão de energia, ela vem ganhando aqui peso na transmissão. Também não posso negar isso, mas a Engie também não poderia negar eu dizer aqui que a transmissão via TAG até de gás aqui tem uma possibilidade de crescimento muito bacana e um ativo extremamente seguro, né? Então, será que ela não deixou um crescimento em um ativo tão seguro, menos volátil que a geração, por exemplo? Deixou vender por um preço muito barato, na minha opinião, né? Enfim, então a gente tem aqui ela dizendo que isso aqui também vai facilitar a diminuição da dívida da empresa, vai manter aqui sem impacto, então, a política de pagamento de dividendos. Então, ela dá uma estabilidade nos dividendos, mas eu, Dalton, falei para os membros na semana passada, repito, né? Eu preferiria, de repente, ficar aí, sei lá, 2 anos com um dividendo um pouco menor para poder manter essa fatia na TAG, porque a TAG ela traz um crescimento muito bacana à frente. Então, a própria empresa nos convenceu aí em várias apresentações o quanto a TAG é promissora. Tem plano de investimento de 5 anos aqui de 3,3 bilhões, né, aprovado na segurança do abastecimento e eficiência econômica. Tem mais 20 bilhões de reais em projetos em fase de estudo, representando um relevante potencial de crescimento. Então, nós temos aqui muitos planos para o gás no Brasil, a TAG, uma avenida muito fácil aqui para crescer, sem aquela concorrência tão apertada que temos na transmissão de energia. Então, assim, como eu gosto de empresas de crescimento de dividendos, a TAG é um ativo perfeito para se ter. Estava no momento de crescimento e ia gerando cada vez mais dividendos gradativamente. Então, para mim, não foi bacana essa venda, embora eu continue gostando muito da Engie, é a melhor empresa de energia, assim, em termos de geral, é a melhor empresa de energia da Bolsa, mas, óbvio, ela tem múltiplos exatamente um pouco mais esticados que a maioria por conta de ser essa empresa tão boa quanto ela é, mas na minha opinião, ela pisou na bola aqui um pouco. Então ela fez aqui a conferência, não me convenceu e agora a gente vai ver então a opinião aqui do mercado, tá? Inclusive nós temos aqui rebaixamento para venda da Genial. A Genial rebaixou a TAG, aliás a Engie para venda, tá?
Então, primeiro vendo aqui a opinião da XP, a TAG era um dos ativos considerados mais interessantes do portfólio da Engie, em especial o potencial de crescimento do negócio de gás no Brasil. Com a venda, esse ganho de potencial será reduzido. O desafio agora da Engie é encontrar projetos com um perfil atrativo, risco-retorno tão bons quanto era a TAG. Né? Eles mantêm a estratégia aqui como neutra para a Engie e R$ 49,00 de preço justo. O Bradesco considera como mista, eles entendem aqui que teve um retorno bacana, tiro de 20%, mas o preço de venda poderia ser maior, exatamente pela questão do crescimento que a gente está vendo, que a Engie ajudou a gente a enxergar esse crescimento e agora ela vai lá e vende, né? Meio estranho. E na avaliação do Bradesco e da Genial, a TAG poderia ter sido vendido por um valor maior. O Bradesco fala em 3,4 bilhões, que é um pouco maior que 3,1, eu diria ainda mais. Por quê? Veja aqui o que a Genial fala, que eu concordo absolutamente, que é grande rentabilidade do ativo, né? Um ativo muito rentável, que tem altas margens, contratos longos. Eu ainda adicionaria aqui segurança, é um ativo extremamente aí seguro, né? Previsível, potencial de crescimento, muito importante isso. E ainda tem um bônus aqui, que é o prêmio de controle, né? Afinal, a outra empresa agora está tendo o mesmo controle da Engie, empresa, né? Junto ali. E aí, cadê o prêmio de controle? Parece que também não foi colocado o prêmio de controle na pauta, tá? Só que a Genial fala que, independente disso, eles já estavam vendo ali a Engie um pouquinho cara. Isso aqui pode ter sido um empurrãozinho aqui, né? Para eles colocarem, então, a Engie para venda. A recomendação é venda com preço justo de R$ 42,00. Eu não vendo a Engie de forma alguma, então, neste ponto aqui, eu vou ignorar o comentário da Genial na parte da venda, mas sim, tem que dizer, né? A gente tem que ser justo aqui. Difícil isso acontecer. Eu vir fazer um vídeo onde eu critico aqui uma opção aqui da Engie, né? A Engie é uma empresa que dificilmente erra, mas a gente tem que dizer, errou agora. E considere se tornar membro do canal para você ter acesso à planilha de dividendos e preço teto para o exercício de 2024, além de vídeos exclusivos. O próximo vídeo provavelmente será da Eletrobras. Um abraço e até o próximo. Valeu!